Aqui um probleminha de limite, né? Para a função f, cujo gráfico é dado, determine o valor de cada quantidade indicada se ela existir. Então, a primeira quantidade que está pedindo ali é o f de 2, ou seja, a imagem do ponto 2. O que eu faço? Quando x vale 2 e exatamente 2, ou seja, aqui, qual vai ser o y correspondente? Essa é a imagem do ponto 2. Então, eu saio aqui do 2, encontro a imagem dele, ou seja, onde é a bolinha fechada, e vou fazer aqui, rebater no eixo y. Rebate aqui no eixo y. Ou seja, quando x vale 2, y vale 2 também. Então, a imagem do 2 é 2. O limite quando x tende para 0. Quando x tende para 0, a gente tem um problema aqui, porque veja bem, para eu analisar o limite com x tendendo a 0, eu tenho que analisar o limite com x tendendo a 0 pela direita e pela esquerda. Se eu vier pela esquerda, então eu vou pegar um ponto aqui próximo do 0, ó, à esquerda de 0, aqui. Eu vou chegar até a imagem desse ponto, ou seja, rebate na função e rebate no eixo. Deu aqui, ó. Agora eu vou chegar ainda mais próximo do 0, vou pegar até outra cor aqui, ó. Mais próximo de 0, vou pegar esse ponto aqui, ó, mais pertinho do 0 ainda. Rebate no gráfico e rebate no eixo. Então, quanto mais eu me aproximo de 0 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 0, mais a função se aproxima de menos 1, mais a imagem se aproxima de menos 1. Para que o limite exista, quando x tender a 0 pela direita, tem que acontecer a mesma coisa. Só que, quando eu me aproximo do 0 pela direita, por valores maiores do que 0, veja que para baixo eu não tenho imagem, tem que ir lá para cima. Então, eu vou rebater no gráfico, na curva, e no eixo. Ficou aqui. Chegando mais próximo do 0, saio de próximo do 0, vou na curva e vou no eixo. Então, veja que quanto mais eu me aproximo do 0 pela direita, mais a função se aproxima de 1. Então, eu diria o seguinte, o limite quando x tende a 0 pela esquerda, por valores menores do que 0, vai ficar próximo de menos 1. E o limite quando x tende a 0 pela direita, valores maiores do que 0, está ficando próximo de 1. Veja que, então, pela direita e pela esquerda, os valores são diferentes. Aqui dá o menos 1 e aqui dá 1. Então, o limite com x tendendo a 0 não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Pela esquerda dá um valor, pela direita dá outro. Agora, vamos ver aqui o limite com x tendendo a 1. Quando x tende a 1, aí fica mais fácil. Independente se o x está chegando próximo do 1 pela direita, por valores maiores do que 1, ou pela esquerda, por valores menores do que 1, veja que a curva está na mesma direção, não tem que mudar e ir para baixo, como eu tive que ir aqui ou para cima. Aqui está no mesmo lugar. Então, ó, se aproximando do 1, tanto faz pela direita ou pela esquerda, a imagem da função está se aproximando do 2. Independente por onde eu venho. Então, o limite quando x tende para 1, este limite vale 2. Vale 2, ok? E o limite com x tendendo a 2, aí a gente vai chegar não em cima do 2. Veja que aqui a gente olhou a imagem do 2, que era direta em cima do 2. Agora não. Agora a gente vai ficar próximo do 2. Então, eu vou pegar aqui um ponto antes do 2. Vou até a curva, no caso é uma reta, mas vou até a curva e vou bater no eixo. Eixo Y, deu próximo do 3. Agora eu vou ainda mais perto do 2, pego um pontinho mais perto do 2, vou lá na curva e vou no eixo. Então, repare que o valor da imagem está se aproximando de 3 à medida que o x se aproxima de 2. Isso vai acontecer quando o x tender a 2 pela esquerda também. Porque eu vou bater lá na curva e vou bater lá no eixo, vai ficar sempre ali próximo do 3. Então, o limite quando o x tende a 2 é 3.
Lembra que a gente não está analisando em cima do 2, a gente está analisando próximo do 2, aqui na vizinhança do 2. Porque em cima do 2 a gente sabe que é 2, já foi visto anteriormente. E na letra E, os pontos onde a função é descontínua. A descontinuidade aparece em três casos. Primeiro, quando a função não é definida em um ponto, quando o limite em um ponto não existe e quando o limite é diferente da imagem, tá? Nessas três situações a gente tem descontinuidade. Então, a primeira descontinuidade a gente observa aqui no zero, tá? Primeira descontinuidade ocorre em x igual a zero. Por quê? Porque em x igual a zero, a gente tem que o limite não existe. Nos pontos onde o limite não existe, a função é descontínua. No gráfico, é onde dá o salto. Dá o salto quer dizer que não tem limite. O outro ponto onde a função é descontínua é no 2. Por que ela não é contínua no 2? Porque o limite é diferente da imagem. O limite quando x tende a 2 dá 3. Só que a imagem do 2 é 2. Então, isso caracteriza uma descontinuidade. Então, tá aqui. A função não é contínua em 0 e em 2. X igual a 0 e x igual a 2.